Fala galera, tudo bem? Como que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Estou aqui para a gente conversar mais um pouco. No nosso último vídeo, nós falamos a respeito da alegria da salvação. Nós lemos o Salmo de Davi, um salmo muito conhecido, Salmo 51, onde Davi fala que ele havia perdido no seu coração a alegria da salvação e gostaria e orava e clamava para que o Senhor restaurasse isso no seu coração. Muitas pessoas podem estar se perguntando, Diego, por que eu devo me alegrar pelo fato de ser salvo? O que ser salvo tem de tão belo, de tão incrível assim, que deve gerar no meu coração uma alegria tão profunda, uma alegria tão especial, como nós falamos no último texto, uma alegria da qual não existe nenhuma outra alegria maior que essa. Do que eu estou sendo salvo? Estou sendo salvo para quê? Essas podem ser algumas perguntas que podem passar na cabeça de você que viu o último vídeo ou de qualquer outra pessoa que ouça essa palavra, que fale a respeito da alegria da salvação. Mas eu queria ler um texto que é uma palavra de Jesus, onde Jesus conforta os seus discípulos em João, no capítulo 14, no verso 6, onde ele diz assim, a Bíblia vai dizer, respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então aqui, nesse texto, Jesus está falando que ele é o caminho, e que é impossível que alguém se conecte, que alguém possa ir ao Pai, que alguém possa estar com o Pai se não for por ele. Eu ouvi uma frase uma vez de um autor que dizia que todas as religiões podem nos levar a um Deus, mas apenas Cristo, o Cristo crucificado e ressurreto, é aquele que pode nos levar ao Pai, porque Cristo morre, ressuscita e é assunto aos céus para cumprir o propósito do coração do Pai. E dentro desse propósito é que nós, a humanidade, pudesse ter a oportunidade de se reconectar com o Pai. Então eu queria hoje compartilhar 5 coisas aqui que são benefícios, coisas que nós recebemos através da salvação e da fé em Cristo Jesus. E que se você não sabia o porquê você devia se alegrar na salvação como a maior alegria da sua vida, hoje eu quero te mostrar o porquê. E a primeira delas é que a salvação em Cristo Jesus e a fé em Cristo Jesus nos traz o perdão dos pecados. Pecado nada mais é do que o momento em que o homem decide viver longe da presença de Deus, dos princípios e da vontade de Deus, decide viver a sua vida de qualquer maneira, de acordo com a sua própria vontade. Isso é pecado. E a Bíblia diz que todos nós, toda a humanidade pecou e por causa disso ficou longe da presença de Deus, ficou longe da glória de Deus, mas a Bíblia fala que através do sacrifício salvífico de Cristo Jesus, nós temos os nossos pecados perdoados. E eu queria ler um texto com você, que está lá em Efésios, no capítulo 1, verso 7, onde diz assim, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. A salvação que Cristo Jesus trouxe para nós nos livra do poder do pecado, nos permite viver uma vida longe do pecado, uma vida que busca uma santificação para a glória de Deus, uma vida que nos permite viver uma santificação através do Espírito para que Cristo seja glorificado na nossa vida. Então essa é a primeira coisa, salvação perdoa os nossos pecados para uma nova realidade de vida. Uma realidade de vida de salvação e de santidade. Agora, uma segunda coisa também é que a salvação, ela nos trouxe justificação. Aqueles que estão em Cristo agora são justificados por Cristo. Eu ouvi uma ilustração e eu queria usar ela. Imagine comigo que Deus do céu olha para nós e ele enxerga a humanidade pecadora. A humanidade que não quer se reconciliar com ele, a humanidade que quer viver a partir dos seus próprios desejos e conforme a sua própria vontade. Mas a partir do momento em que nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, a partir do momento em que nós aceitamos essa salvação e decidimos viver debaixo dela, é como se nós pudéssemos imaginar que Deus colocasse um óculos que se chama Cristo e agora ele nos enxerga através da justificação que Cristo veio trazer para mim e para você. Então, agora, nós não somos mais condenados diante de Deus. Agora, através de Cristo Jesus, nós somos justificados. E eu queria ler um texto também com você, que está lá em Gálatas, no capítulo 2, a partir do verso 16, que diz assim, assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. Fui crucificado com Cristo, assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A fé em Jesus, ela nos permite ser justos diante de Deus. Ah, Diego, mas o que eu fiz? O que eu fiz para merecer? Nada.
Nós não fizemos nada para merecer, mas a partir do momento em que nós aceitamos e decidimos viver a partir dessa salvação, nós temos um presente que é a justificação diante de Deus através de Cristo Jesus. O terceiro ponto é que nós passamos a ter um direito, e um direito de estar diante de Deus. A Bíblia vai dizer que o pecado ele nos afasta, ele faz um muro entre nós e Deus, uma separação entre nós e Deus. E era impossível que nós, por nós mesmos, pela nossa própria força, ou pelas nossas próprias tentativas de sermos bons, conseguíssemos cumprir a lei e trazer salvação para nós e para toda a humanidade. Mas a Bíblia diz que Cristo veio para fazer isso. Cristo veio para romper com essa separação que havia entre nós e Deus. E agora, aqueles que aceitam a Cristo e vivem a partir da salvação, podem estar conectados novamente, podem se achegar ao Pai e vão ver que o Pai se achega a eles. E eu queria ler também com você um texto em Romanos 5, no capítulo 1, onde vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós éramos inimigos de Deus, mas agora através de Cristo e da salvação nós temos paz com Deus. Nós temos paz através do Filho, o Filho que verteu seu sangue na cruz, o Filho que abriu um novo e vivo caminho. Então agora nós temos acesso ao Pai. Em quarto lugar, nós somos adotados como filhos. Nós não apenas temos acesso agora à presença e não podemos apenas nos achegar. E não é se achegar de qualquer maneira. Agora nós podemos nos achegar como filhos de Deus. A Bíblia fala que Cristo era o Filho unigênito do Pai. E a Bíblia vai nos mostrar que agora, depois de Cristo vir à terra, morrer, ressuscitar e ser assunto aos céus, agora ele não é o unigênito, ele é o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Então Cristo veio não apenas para trazer salvação dos nossos pecados, mas para nos tornar filhos de Deus, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, como eu falei daquela frase. É um Pai, não é apenas um Deus, é um Pai. Eu queria ler também um texto lá em João, capítulo 1, no verso 12, onde diz assim: aos que receberam e aos que creram no nome de Cristo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E Paulo também vai escrever em Gálatas 3, no verso 26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então agora um dos privilégios que nós temos através da salvação é de sermos filhos de Deus, herdeiros com Cristo e co-herdeiros com Ele da mesma herança que Ele tem no Pai. Glória a Deus por isso. E em quinto lugar, temos muito mais benefícios, mas eu vou parar por aqui no quinto. Em quinto lugar, nós recebemos a vida eterna. E aqui eu queria ler um texto que é conhecido por todos nós, onde a Bíblia vai dizer: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pior do que uma vida sem o Pai e sem a salvação de Cristo Jesus, nos seria uma eternidade longe da presença do Pai, longe da presença de Cristo Jesus. Eu quero te lembrar que o pior de tudo, de nós vivemos uma eternidade caminhando e indo para o inferno e até mesmo vivendo lá, o pior de tudo isso não é questão do sofrimento, mas seria a ausência da presença de Deus. Então, esse é um dos maiores também benefícios e privilégios que nós temos a partir da salvação, é vivermos uma eternidade com Cristo Jesus, uma eternidade diante do Pai, uma eternidade contemplando aquilo que os anjos contemplam dia e noite, se é que lá existe noite e dia. Então eu queria te perguntar, será que vale a pena se alegrar na alegria da salvação? Pensando comigo nesses 5 pontos, nessas 5 coisas, 5 benefícios, 5 presentes e privilégios que nós recebemos por nos entregarmos ao Senhor. Será que já temos motivos suficientes para nos alegrarmos na alegria da salvação? Eu queria te fazer essa pergunta. Cristo veio cumprir o propósito do Pai, e isso incluía uma morte, ressurreição e assunção ao céu que nos trazia um novo e vivo caminho. Então eu queria te convidar, viva a partir da alegria da salvação. Nada, nem ninguém nessa terra poderia trazer uma salvação como Cristo a nós. Nenhum benefício, sucesso ou coisa natural pode gerar uma alegria nos nossos corações como a alegria da salvação. Beleza? Um grande abraço. Eu espero que isso traga clareza para o seu coração e também fale com você assim como tem falado comigo. Beleza? Um grande abraço. Tamo junto.